Fala, gente, vocês estão bom? É a segunda vez que nós estamos tentando aqui, mas agora vai. Gente, prazer, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo ou ouvindo. E meu nome é José, eu sou estudante de Direito, ou Zé, para quem quiser também chamar. Eu sou estudante de Direito e tento tirar minhas dúvidas de teologia. E esse é o motivo que a gente está fazendo esse podcast aqui. Porque geralmente a gente fala de teologia e fica aquele peso. O que é teologia? Ai meu Deus, é predestinação? É arminiano? É graça? Então o que a gente quer fazer aqui? Qual que é o intuito desse programa? O podcast em reforma é geralmente. Exatamente, perdão, é exatamente para quebrar esse dogma que teologia é um negócio chato, que teologia só fica dentro da igreja e tudo. A gente quer mostrar a teologia do dia a dia, como que a gente aplica a predestinação no nosso dia a dia, o que a predestinação tem que mudar na nossa vida, ou não precisa necessariamente predestinação, o que a sua doutrina teológica tem que mudar na sua vida. Porque não tem como a gente falar de teologia e querer ficar só dentro da igreja, certo? Porque a gente vai ser falsos cristãos fazendo isso. Então, eu vou ser um dos seus hosts, eu não me apresentei, e eu vou estar aqui trazendo convidados, trazendo debates para falar sobre isso, certo? Hoje, gente, eu tô aqui, eu tô honrado de estar aqui, é a minha primeira vez, então vocês vão ver alguns erros e tal, mas releva, gente, a gente vai crescendo junto, e o programa já fala isso, né? O programa é em reforma, então não é só a gente tá, não é só a doutrina aqui da reforma, mas a gente está em reforma também, e eu estou em reforma, e o programa está em reforma, e o áudio está em reforma. Gente, então eu quero apresentar meu convidado hoje, que é um cara que tá numa caminhada comigo já faz tempo, é um seminarista amigo meu, e ele é seminarista. Ele já foi padeiro, já foi radialista, já teve coronavírus, hoje é pai. Hoje é pai e é líder de jovens e eu tenho a honra de estar aqui com o Rafael. Fala, Rafael, tudo bom com você, cara? Fala, Juninho, tudo bem, cara? É um prazer estar com vocês aqui. Como você disse, a gente tem reforma, Em né? reforma, E a gente precisa estar sempre reformando. Eu acredito que esse programa vai crescer muito, se Deus porque o quiser, cara. intuito dele é benéfico, né? Para abençoar muitas vidas. Então, de forma descontraída, alegre, sem aquele peso de ser muito formal. Sim, Então, eu acredito que tem tudo para porque tem dar vários, certo. tem vários podcasts hoje em dia, né, que são bons, trazem isso, mas é aquele podcast que você não consegue escutar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Nossa proposta é isso, você tá lavando vasilha, tá lavando o carro, tá dirigindo, você escuta a gente, e não precisa ser aquela atenção total na gente, pra você aprender e tudo. A gente não quer ensinar teologia, entendeu? A teologia você discute com o seu pastor, tudo, você aprende com o seu pastor, perdão. A gente quer discutir teologia. A gente quer ver como que a gente pode viver a teologia. E, gente, eu até esqueci, mas eu quero agradecer também quem tá por trás disso aqui, tudo. Eu vou abrir um parênteses aqui para agradecer a produção, a equipe do DC, que tá ajudando a gente na produção e nas orações também. Eu quero agradecer a Presbiteriana do Setor Sul, que cedeu aqui esse estúdio bonito, esses equipamentos bonitos e confiou em mim essa loucura, né? É, e e é isso, se tiver mais alguma coisa aí, eu vou lembrando, gente. Obrigado aí pra equipe técnica, o Thiago também. E, Rafael, eu quero começar falando da sua vida, velho. Vamos lá. Desde quando que você é cristão? Que fez você falar assim, putz, eu tenho que ir pra igreja ou você sempre foi da igreja e tal? Não, não. Essa loucura aí de ser cristão, né? Começou quando eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão, que hoje é pastor na igreja presbiteriana de Jataí, que já foi pastor também na Cidade do Sul, ele converteu aos 13 anos de idade e ele foi levando a família. E nisso eu comecei a ir para a igreja, na época eu morava na Bahia, eu fui para a igreja com 7 anos de idade. E comecei a aprender muito sobre Deus. E logo depois eu mudei para Niquelândia, para o estado de Goiás, devido a uma situação que a gente passava muito difícil no interior da Bahia. Uhum. E quando nós chegamos para Goiás, quando eu tinha 9 anos, eu me lembro que eu fui para a igreja presbiteriana, que é uma igreja que nos acolheu, acolheu a nossa família. E a partir daí começou esse processo de conversão, né? Mas desde os 10 anos de idade que eu sou crente, né?
Mas assim, você sempre esteve dentro da igreja ou você teve aquele período afastado e de revolta? Como é que foi isso? Cara, é interessante falar isso porque eu fiquei na igreja firme até os 15 anos de idade. Eu estava firme, trabalhava com adolescentes, trabalhava com missões, fazia ação social e tudo. Quando eu completei, quando assim meu pai, na verdade, um pouquinho antes do meu pai falecer em 2002, com 16 anos, eu já trabalhava com rádio, comecei muito novo a trabalhar em rádio. Infelizmente, eu me deixei influenciar, né? Por tudo aquilo que proporcionava, questão de namoro, questão de bebida. Eu saí da igreja dos 16 aos 18 anos para os 19 anos afastado. Mas algo, Junior, que sempre falava comigo, que mexeu, o Espírito Santo. Ele sempre mexia assim e falava, cara, você precisa voltar. Eu fazia as coisas erradas e eu via a necessidade, tinha consciência que eu estava errado, eu precisava voltar. Cara, essa é a diferença do cristão, né? A gente fala assim, ah, o cristão não erra, o cristão erra, mas a diferença é essa, a gente não tem orgulho do nosso erro, né? Não, não A tem. gente tem aquele negocinho que fica batendo, eu tava conversando com os amigos meus, a gente tem esse negocinho que fica, ó, você tá errado, Precisa ó, mudar. ó, você tem que mudar, então assim, então a gente pode até se desviar, mas a gente não vai ficar bem aquilo ali. A gente vai ficar sendo incomodado cara, você vê o tanto que Deus é gracioso fazendo isso. É aquela história do filho pródigo, né? Deus tá lá, Deus, como é, a gente tava até falando daquela música lá que o povo não gosta muito que Da deixa as casa. 99 Ah, só sim. pra me encontrar. Então, assim, Deus essa é a graça de Deus, né, cara? Isso eu acho que, É igual quando você começou, quando você falou sobre predestinação, eu lembrei disso. Porque a nossa vida, a gente não tem controle sobre ela. sim, Deus, ele rege nossa vida desde antes da fundação do mundo. E quando eu me desviei, que eu voltei para os caminhos do Senhor, tem um versículo que está até aberto aqui, que sempre falou comigo, mas eu entendi isso de forma muito errada. Eu também não entendia nada sobre isso, que é Romanos 12, 1 e 2, que é um versículo que muita gente conhece, mas que eu comecei a entender melhor essa questão de, de como você tem que ter sua mente aberta para entender as coisas de Deus. Foi um processo longo. Aí logo depois eu casei também. Eu casei muito novo, com 19 anos. nossa. E fui pai novo também. Cara, você sabe que eu queria casar novo também? Eu tava pensando assim, cara, eu quero casar com 21 anos. Mas agora, eu tenho 20 já, Uma mulher namorada ainda. não tô nem namorando, então, é, Mas é um processo, mas isso aí, cara. Com 9 meses eu namorei e casei. caraca, E velho. depois, foi rapidão. Então, assim, é porque estava nos planos de Deus, né? Eu tenho convicção disso e minha vida, ela sempre tem sido em prol do reino de Deus e da minha família. Não é ruim, não, é bom. Não me arrependo de ter casado novo. Pelo contrário, eu sou muito satisfeito por isso. Cara, que massa, assim, né? É, velho, mas você sempre teve sonho de ir pro seminário e como é que foi isso? Foi assim, uma revelação divina? Porque a gente tem gente que fala assim, não, pra ir pro seminário você tem que ter uma revelação pra saber, você tem certeza, porque tem vários pastores que vão pro seminário e saem, isso é verdade, né? Mas existe isso mesmo de ter essa revelação, de aparecer do céu? Como é que você tem certeza que você tá no seminário, que você teve que ir pro seminário, que você tinha que ir? Cara, esse negócio é muito louco. Esse negócio de ir pro seminário, esse negócio de você esperar assim, Deus vai descer aqui falar comigo e eu vou pro seminário. De fato, Deus fala com a gente. Ele conversa conosco todos os dias, mas não é assim, algo mágico que acontece de uma hora para outra. Peraí, eu vou pro seminário. Não é assim. É um processo. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu vi o pessoal lá de Socorro, lá em Niquelândia, trabalhando com os ribeirinhos, e aquilo começou a despertar em mim algo assim que eu nem sabia o que era direito. Já essa paixão por missões, essa paixão de estar ajudando e servindo na comunidade de fé. E quando eu desviei, quando eu saí dos caminhos do Senhor, e eu voltei para a igreja, Deus, ele começou a falar comigo intensamente sobre a questão de eu ter que ir para o seminário. Não necessariamente que eu teria que ser um pastor ou um missionário, porque existe várias formas de você pensar a questão da sua vocação. Mas isso é um processo que você vai aprendendo no dia a dia. Uhum. Mas foi um sonho que ficou mais ou menos uns 13 anos assim, estagnado.
Porque logo depois, como você me citou, eu fui padeiro, eu fui dono de restaurante. Já? Já, fui dono de restaurante também. Tinha um restaurante em Niquelândia. E nesse processo todo, eu esqueci desse chamado que eu tinha para minha vida. Aí foi quando Deus começou a trabalhar, remoer isso dentro do meu coração. E quando eu vim, voltei para Anápolis, saí de Niquelândia e voltei para Anápolis, eu comecei a trabalhar com as crianças e adolescentes lá no Bom Clima, aqui prestando serviço para a igreja do Setor Sul. Uhum. Deus começou a falar e Deus mostrou também através da igreja. O pastor Renato reconheceu, os pastores, os presbíteros reconheceu o meu chamado e me mandou para o seminário. Porque senão não é esse negócio, eu tenho que ir para o seminário e pronto. Não, isso é um processo, é uma caminhada. Sim. Tem gente que acha que é algo mágico. Eu já vi outros testemunhos também que a pessoa recebeu uma revelação e foi para o seminário. Sim, E assim, pode acontecer. Mas assim, eu falo, gente, não é assim que acontece, mas pode acontecer. Deus é poderoso, ele faz do jeito que ele quiser, né? Lógico, claro. Mas é bem provável que isso não aconteça. Cara, e sua família aceitou isso bem, cara? Como é que foi a sua aceitação da sua família? Sua mãe, esposa, e falar assim, nossa, você vai virar pastor aqui, porque seminarista não ganha bem, não. Como é que foi o surto, assim? Cara, eu tenho eu vou dizer assim, algo que pode às vezes até te assustar. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, e quando eu coloquei isso para minha família, principalmente para minha esposa, né? E conversei sobre ela, porque a Cleia, na verdade, eu acho que ela tem um chamado, eu brinco às vezes, até parece que ela parece que eu sou como se eu fosse um acessório dela. Porque ela trabalha muito bem com crianças, adolescentes, ela tem um tino, e a vocação dela também é ministerial. E quando a gente começou a orar para isso acontecer, ela deu apoio total. Os meus filhos, eles não sabiam bem o que é isso, né? Agora que eles estão crescendo mais. Gente, pra quem não sabe, ele tem 3 filhos. 3 Imagina filhos. a vida de seminarista aí com 3 filhos. Não é fácil, mas a gente consegue conciliar. Aí a Cléia aceitou bem, conversei com a minha família, conversei com minha mãe, conversei com meu irmão que é pastor. Na verdade, tenho 2 irmãos pastores, conversei com eles. Eles falaram, se eu tivesse certeza, se fosse isso mesmo que Deus estava propondo, cara, porque é irresistível, né? E lá em Lucas também fala sobre a questão de a gente servir o reino de Deus e a gente não ter que olhar para trás, que às vezes a gente tem que deixar até pai, mãe, irmãos, por amor de Cristo. Então, é importante a gente analisar isso. Lógico que não é algo assim que Deus é severo e fala assim, você tem que ir, pronto, acabou. Não é isso. Deus, ele te convence, o Espírito Santo te convence. E ele abre os meios e os caminhos para que você possa seguir de acordo com a vontade dele. Cara, eu acho isso muito massa, assim, porque às vezes a gente acha que é tudo milagre. Não, vai acontecer, vai cair um negócio, eu falei, vai cair a revelação. Aí Deus vai me dar sustento do nada, igual dava assim, lá em Êxodo, Êxodo que manda O maná. manda o maná todos os Isso. dias e tal, assim. Deus faz isso, mas às vezes é de forma tão assim, é, velada, a gente não vê, é no nosso dia a dia as É um bênçãos, mistério de Deus. porque porque se a gente fosse parar para olhar todas as bênçãos que Deus dá no nosso dia a dia, a gente ia ficar com medo, assim, tanto de livramento que Deus dá pra gente. Então, assim, a nossa vida a gente vive todo dia pela graça de Deus, porque a gente podia morrer em acidente de carro, a gente podia morrer tudo, e todo dia é um livramento, mas a gente não vê isso. E eu acho que é a mesma coisa esse processo, a gente não vê Deus trabalhando, vai acontecendo algumas coisas ali, e quando vê você já tá lá, assim. Isso. É por aí mesmo, que eu Não é um gatilho assim do nada, né? Não é só uma chave que você vira, pronto, agora eu sou pastor. Uhum. É toda uma construção, né? Eu creio que seja assim. Sim, e se a gente for olhar ao longo da história como Deus trabalha, questão do processo, a gente pode pegar aqui Abraão. Abraão demorou 100 anos para virar pai, né? E foi um processo longo. E se a gente for pegar a história da libertação do povo do Egito, foi um processo, foram 10 pragas, uma praga atrás da outra, até Deus convencer Faraó de que tinha que liberar o povo, tinha que libertar o povo. Então, não é um processo. Deus poderia muito bem fazer isso, ele pode fazer isso.
Ah, pronto, colocou, vai ser assim, pronto. Mas só que ao longo da história nós vamos analisar que Deus, ele trabalha de forma dinâmica. Ele trabalha de forma com que os seus planos vão ser concretizados, de acordo com o propósito dele ao longo da história. Efésios é muito claro sobre isso também, Tessalonicenses. Então, assim, a gente precisa analisar essas questões para entender esses planos de Deus. E, infelizmente, hoje a gente vê muitas igrejas emergentes, as igrejas neopentecostais, muitas colocam isso como algo mágico. Hum, Né? E não é assim, sim. dessa forma. Lógico que se Deus quiser prover o sustento, Ele vai sustentar e vai mandar, independente do jeito que for. Só que nesse processo todo, nessa caminhada, nós como reformados entendemos que Deus ele é mais dinâmico, ele tem uma forma de trabalhar, de soberania e do jeito dele e conforme a vontade dele. É, cara. Véi, e eu falo aí que você é pai, mas como é que é essa rotina? Como é que você consegue conciliar, cuidar dos seus filhos, ser marido, ir pra Goiânia pro seminário, porque você faz seminário, onde que é mesmo, lá em Goiânia? Goiânia, lá no setor Negrão de Lima. Mas como é que é Fica o nome próximo lá? ao É Brasil Pecuária. Central? Seminário Presbiteriano Brasil Central. É. E como é que você. É lá em Goiânia, gente, pra quem não sabe, a gente é de Anápolis aqui, a produção toda. E como é que é esse negócio de ser pai, ir pro seminário, ir pra Goiânia, às vezes agora não por causa da pandemia, né? Uhum. Mas é desgastante? Como é que é isso? Como é que você consegue controlar isso? Cara, é desgastante. Chega um mês assim que tem um dia que está moído. Porque a carga do seminário, diferente de muitas academias, de muitas universidades, a carga do seminário chega a ser maior. Nós temos a média de 12 aulas por semestre, né? 12 matérias por semestre. E em alguns casos, às vezes quando você tem que pagar matéria, você às vezes tem que até fazer 13, 14 matérias em um semestre. E é muito Nossa. puxado. E eu, infelizmente, cara, não só eu, mas como vários outros seminaristas que estão na mesma condição que eu, se não tiver uma família que apoia e seus filhos não entenderem a necessidade de apoiar o seu ministério e sua esposa, você acaba sofrendo. Porque graças a Deus é diferente de mim. Porque a minha esposa me apoia, os meus filhos Sim, entendem. cara. Lógico, o mais novo, igual o Vitor tem 7 anos, às vezes ele não entende que às vezes estou lá no escritório, porque pelo fato de você ficar muito tempo estudando, Sim. acho que você não faz nada. Como eu já ouvi de algumas pessoas falar assim, ah, mas pastor e seminarista não trabalha, não faz nada. Pelo contrário, nós trabalhamos em algo que é muito maior e muito mais nobre que muitas É, outras Eu, profissões, que é salvar eu vidas. conheço que é assim, né? Que perto de mim que fala, pastor é só pra enganar os outros, enganar bobo. É, desse jeito. O cara Então, faz 5 anos de curso pra enganar os outros, gente. Se não fosse, pra que vai fazer curso, velho? É só enganar normal, pelo amor de Deus, né? aí eu consigo assim conciliar bem, por quê? Porque eu tenho meus momentos com a minha família, né? Eu acho necessário isso, e isso tem que ser primordial, porque o primeiro ministério é minha família. Sim, A minha família é o meu primeiro ministério. Então, a partir do momento que eu ver que isso não está indo de acordo com o que Deus tem para mim e para minha família, aí é hora de parar para pensar e rever meus conceitos. Mas por enquanto, cara, Deus tem abençoado. O Vitor às vezes cobra, ah, papai, eu queria brincar, e ontem a gente parou para brincar um pouquinho, vamos jogar futebol. Aí ao sábado, geralmente eu tiro o sábado, o meu combinado com eles é da sexta à noite até sábado, no outro dia, até voltar à programação da UPA, né? Pra gente ter esse tempo de descanso e folga. É o tempo que eu tenho com eles pra gente poder conversar, dialogar. Lógico, que um momento ou outro na semana a gente faz isso, mas esses dias são primordiais. Vez ou outra a gente tira algumas exceções, abre exceções para organizar os nossos horários. Às vezes não dá no sábado, mas sempre eu procuro tirar um tempo para estar junto com a minha família. Não é cara. fácil, mas a gente tem que aprender a ter essa dinâmica, senão você sofre muito. Cara, você falou um negócio que é muito massa, assim, que sua mulher apoiou, né? E um negócio que eu ouvi, e é bem complicado, assim, é porque ser mulher de pastor é um ministério. Ou você acha que não? A gente é homem falando aqui, mas você acha que ser mulher de pastor também é um ministério? Cara, Porque não tem como, assim, minha opinião, cara, a mulher de pastor, por mais que ela não é pastora, mas ela tem que começa a partir daí aceitar que a vida dela depende de Deus, e só de Deus. isso. Porque não vai ser aquele. Porque tem casamento que eu vejo moças falando, ah, eu procuro estabilidade e tal, assim. Mas
é muito louco, assim, a mulher aceitar que, putz, eu tô aqui com a família, tem minhas amigas, mas do nada a gente pode ser mandado para outro lugar, para outra igreja. E você acha que existe isso mesmo? A mulher de pastor tem que ter dom para ser mulher de pastor? Cara, eu já vi. Assim, se a gente for observar na tese mesmo, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas, porém, a gente precisa ter isso em mente que é necessário que a esposa apoie. Eu já vi muitos ministérios de pastores, pastores bons, pastores de renomes aí, que tem uma boa caminhada, que Fala o nome aí, tô acabaram. brincando. Não posso, eticamente não pode. Bem que a gente poderia, mas É melhor não, nós tá melhor não. começando agora, não É quero causar evitar o polêmica no meu primeiro desgaste, episódio, melhor não. não. Mas já vi ministérios aí de pastores afundar porque a esposa ela não aceitava e tem muitas coisas que às vezes acontece, cara, dentro da igreja e só quem está nos bastidores Isso para aí. saber o que se passa. E tem esposa de pastor que não consegue conciliar isso. Infelizmente, inclusive até o próprio seminário, antes do cara terminar o seminário, ele já acabou com o casamento dele. Ah, é? Porque esposa de seminarista, às vezes, ela não entende, não compreende, e como o fato, como eu disse, você tem uma carga muito pesada, muito grande, de aulas, de conteúdo, de leitura, e às vezes a pessoa ela quer uma atenção especial para ela. E não é assim. Lógico que você tem que dar atenção para sua família, mas você também tem que dar atenção para o seu ministério. Sim. Então, assim, é importante, eu não vou falar que ela tem que ter esse dom, mas é importante que ela compreenda. Mesmo que ela for uma médica, uma Ela psicóloga, pode uma trabalhar engenheira, isso, né? pode trabalhar tranquilo, mas ela tem que entender que ela tem que conciliar essas coisas com a profissão do marido. Agora, assim, dizer assim, que ela tem que ter o dom, que o chamado é dela também, não, o chamado não é dela, o chamado é do marido, é do Sim. pastor. A não Uhum. ser que Deus tenha um plano para os dois, chamado para os dois. Como eu disse, a Cleia, ela tem o chamado, a vocação, isso é nítido. Então, assim, graças a Deus que eu Que fui bom, cara. abençoado com isso. Mas isso não é uma regra. Isso não tem que seguir esse padrão. Eu vejo gente falando, nossa, você que tá procurando, você que tá aí solteiro ainda, nessa vida de procurar mulher e vai casar ainda, e se você quiser tentar fazer seminário, teologia, cuidado, olha a mulher que você procura, porque Sim. pode ser uma mulher que não consiga essa vida que você quer, não consiga seguir e tudo, e Uhum. levar. Aí, e é muito difícil hoje em dia, né? Sim. É muito complicado. Hoje isso é uma coisa boa. As mulheres hoje podem fazer tudo que elas deviam fazer antigamente, que elas eram proibidas. Hoje a mulher trabalha e tudo. E é muito difícil você falar em conciliar a agenda pro marido, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Sim. Porque o povo fala, não, o marido e a mulher não. A mulher não tem que depender do marido e tal, assim. Cara, é complicado. Por isso que é complicado ser crente, né? Cara, esse negócio, a questão da esposa, né? Assim, é bem complicada essa questão. A esposa é a parte mais frágil. 1 Pedro, capítulo 3 versículo 7 fala sobre essa questão da importância do marido cuidar da esposa, que é a parte mais frágil. E essa é uma visão distorcida no mundo de hoje. Por quê? As pessoas entendem, principalmente o feminismo, eu não vou colocar aqui, abrir um parênteses, generalizar, não. Porque é até polêmico. Você for É falar um negócio polêmico. desse aqui, vai dar muita polêmica. Mas a mulher tem que compreender que ela é uma parte frágil. E que Deus deu o homem para cuidar dela. E ela ser submissa não quer dizer que ela tem que ser escrava. Mas ela tem que apoiar o marido e ajudar naquilo que é Cara, eu necessário. enxergo assim tarefas diferentes. Porque se for o líder não é melhor que os outros, o líder não é Uhum. maior que os outros. O Sim. líder da casa é quem toma a frente nos problemas, quem faz toda a logística da casa e tudo, mas não quer dizer que ele é maior ou melhor. Não. É a divisão de papéis, exatamente assim. Mas hoje realmente é muito difícil falar isso, falar disso, falar porque claro que, igual você falou, não é todo feminismo que é assim, mas existem movimentos feministas que negam até a necessidade do homem, né, e procuram até a superioridade da mulher. E, cara, assim, e na minha opinião, como estudante e tal, assim, eu acho que
que um foi feito para viver com o outro. Claro que vai ter gente que tem um dom do celibato, que vai morar sozinho. Deus me livre que eu não tenho. É assim, mas eu acho que é para se completar, né, cara? É para se Sim, completar. Exato, os dois têm papéis diferentes para cumprir no casamento. Os dois têm papéis diferentes para cumprir na casa. sim. Essa questão, Juninho, é muito importante a gente falar, porque a esposa, ela muitas vezes sai, levanta cedo, sai para trabalhar também, chega em casa cansada, ainda tem que cuidar da casa, né? E tem que cuidar dos filhos, da educação de Sim, filhos. E infelizmente tem marido que acha que além dela trabalhar, tem que ajudar no sustento da casa também, e não ajuda ela também, é uma contrapartida. Antes de eu entrar no seminário e eu trabalhava fora, eu tinha o meu trabalho secular, era uma contrapartida minha com a Cleia, nós dois trabalhávamos. Ela era professora de Libras, eu trabalhava com de técnica de Libras. Eu não planificação do sabia que Cleia, ela... né? Tem vários dons aquela mulher, Que isso? fenomenal. Que isso? Esse é o marido apaixonado também. Cleia, esse é o marido apaixonado por Só você. para ela, falei isso pra ela ontem, falei pra ela isso pra ela ontem. Aí, cara, o que que acontece? É, tinha uma contrapartida, eu chegava em casa, ajudava a lavar vasilha, cuidava dos meninos, fazia comida. Então, assim, é um completando o outro, entende? Lógico, o homem é o sacerdote do lar, ele é o cabeça do lar, mas na função administrativa, de olhar, de cuidar e de cuidar da esposa. Ele tem que cuidar, ele tem essa obrigação de cuidar. Só que muitas mulheres não entendem isso e distorcem. Ah, não vou ficar à mercê do meu marido, eu não vou ficar, eu vou arrumar homem para quê? Para poder me dar dor de cabeça? Não, ela tem que entender que o marido, ele tem que saber escolher também. E tem mulher que ela não sabe escolher, escolhe um cara qualquer que vai acabar com a vida. Não, não é isso. Tem que saber escolher o marido. Para as meninas aí que tá querendo namorar, que tá querendo já arrumar um marido pensando nisso, sabe escolher. Observe a vida do cara, observe como ele trata a família, observe como ele trata a mãe dele, que é um dos melhores formas de você Observa se ele é observar. cristão. Observa Observa se se ele é ele é cristão. cristão, de preferência reformado. Gosto nem do reformado, ele vai, o Caio ali apelou comigo. É, Aí, mas o Caio é gente boa. Eu acho que ele é um é, calvinista, que ele ainda não descobriu que ele é calvinista. o Caio, gente, pra quem não sabe, o Caio da produção aqui, que ele é da Assembleia de Deus, né? Só porque a gente tá fazendo piada aqui não é reformado. O Caio, é piada, viu? É, Brincadeira. é, Brincadeira. cara, eu até perdi o ponto aqui. O que o Caio tá falando sobre o Caio? Meninas, namoro evangelístico não tenta, não Não, tenta, não não mesmo. tenta. Hoje eu tava falando com o pastor Wycliffe mais cedo. Ele falou: namoro evangelístico funciona. O capeta já conseguiu ganhar várias almas pra ele no namoro. Já, justamente. Porque às vezes a gente pensa que só nós que evangelizamos, né? E o É, que o Wycliffe falou faz todo sentido, porque o neo-ateu ele é evangelista da forma dele, o paganismo evangeliza da forma dele, os espíritas, o capeta, o satanismo também, ele vai fazer de tudo. E, cara, o que o Juninho falou é muito importante. Tanto o homem também não tem que tentar fazer um namoro evangelístico, não, que não vai dar certo. não vai. Eu já digo de Já deu cara, errado sem pra medo mim. de errar, não vai dar certo. Vai dar problema lá na frente, você vai lembrar disso. Eu posso citar vários exemplos aqui de adolescentes que passaram aqui, de outros contatos de amigos meus e amigas que se envolveram com pessoas não cristãs e se deram mal lá na frente. Cara, eu acho que é difícil, já que a gente tá falando de namoro, eu acho que é difícil falar de namoro até na adolescência. Quando eu era mais novo, cara, que eu não sou velho hoje, eu vivi essa. Muito solteiro, viu, Eu gente? eu vivi essa pira eu quero namorar. Cara, mas hoje mais velho, assim, eu vejo que adolescente tem que namorar, não, velho. Porque assim, tá aqui nos 16, 17 anos, pode começar a tentar. Cara, mas o número de meninas que eu conheço, de que começou a namorar com 14, 15 anos, e namorou com um cara babaca. Um cara que fez todo um jogo mental com ela, de abuso mental. E são meninas traumatizadas hoje em dia, cara. Eu conheço várias. Então, esse negócio de namoro é muito. Claro que namoro não é naquela carga pesada. Eu namorei e eu vou casar. Mas namoro já é o suficiente você conhecer o cara, né, velho? Você tá vendo que o cara ali não quer ir pra igreja, ou o cara, ou como é que o cara te trata, se você é mais importante que Deus pro cara, e vice-versa, se a sua namorada for mais importante que Deus pra você, já tá errado, cara. Uhum. Mas voltando aqui pro seminário, ou pra onde a gente foi. Então, esse podcast é pra isso, é pra gente viajar em tudo na vida. É,
Cara, voltando pro seminário, quais são as matérias mais difíceis do seminário que você acha, assim? Cara, são várias, né? Tem algumas que, que realmente ela toma mais tempo nosso e que ela exige de nós um processo muito de dedicação, que é metodologia exegética, exegese, hermenêutica. Eu tive hermenêutica no A meu curso. hermenêutica é muito complicado, muito complexo, porque a hermenêutica é a base para você estudar as estruturas. Você tem que interpretar, Só pra você tirar, tem que entender. exegese é você... Você aprofundar dentro dos contextos históricos. E, É de onde você vai tirar a sua interpretação e bíblica. E a hermenêutica... hermenêutica ela é usada dentro da exegese. Exatamente. A hermenêutica... A escola hermenêutica é uma forma de exegese, um Uma negócio forma assim. isso. Porque uma matéria liga a outra. Por Entendi. exemplo, a homilética é a estrutura de um texto que você vai fazer para desenvolver. É as formas dos tópicos. Como nós presbiterianos reformados trabalhamos com É o, exposição da palavra, a homilética ela vai é dar o, toda a é o estrutura. jeito que se apresenta, né? É o jeito Isso, de você vai se passar pra apresentar. igreja Isso, vai e passar como é para que a você... igreja. Aquele sermão O quadradinho, bonitinho, formato, a formato, pregação. tudinho. A hermenêutica é a forma como você vai interpretar, como você vai conseguir chegar a um determinado X interpretação daquela questão. A exegese é para você chegar na conclusão, na confiabilidade do texto. Você vai olhar ao longo dos anos o que aquele texto quis dizer. Tem um contexto cultural, Uhum. contexto social, o que as pessoas estavam vivendo naquela época, por que aquele texto foi escrito, o que ele tem que trazer para mim no dia de hoje. Então, essa é a forma, a exegese, Aplicação para os dias de a hoje. aplicação para o dia de Ah, eu hoje. Então, tenho. assim, Eu vi isso no meu curso, mas eu tô tentando lembrar aqui. Faz 6 meses que eu tô parado já. Mas eu tô tentando lembrar. mas, cara, e assim, eu gosto da matéria, só que uma matéria muito complexa, dá muita dor de cabeça, porque você às vezes tem que estudar variantes textuais, tem que ir lá nos originais, no hebraico, no grego, no aramaico, para você entender o que aquela palavra quis dizer naquele sentido. Eu acho isso Então, massa, assim, né? é massa Porque. demais, dá trabalho, mas é bom. Eu acho isso massa, assim. Eu queria saber fazer isso, porque hoje as Bíblias trazem traduções que são mais acessíveis, que é para aquela pessoa que não tem aquele grau de conhecimento teológico, então, para entender melhor a Bíblia. E está certo. Mas às vezes aquela palavra que tá ali não quer dizer aquilo, né? Não, Aí, e eu acho isso muito massa, porque a gente tem que entender o contexto da época, tem que entender o que tá acontecendo ali. Por isso que eu queria saber grego, hebraico, né? grego, hebraico, as línguas e as matérias exegéticas, né, são complicadas. Mas o que eu acho importante, assim, e que para mim tem feito grande diferença na minha vida é a apologética, a questão da defesa, né, do evangelho e a teologia sistemática, que você trabalha de forma bem, bem elementar dentro da teologia mesmo. E você vai estudar a questão Mas das como que raízes. seria apologética? Como é que, Apologética é uma defesa cristã. Por exemplo, como que você você vai, estuda apologética? você, você tem um texto e, e quem gosta muito de bater na religião são os ateus, né? Sim. No ateísmo, no paganismo. Então eles vão fazer estudo para poder é, é, dissolver a religião, vão Uhum. tentar dissolver a nossa fé. E aonde que nós, como apologetas, né, e tem muitos no meio reformado e não reformado também, tenta provar e fazer a defesa daquilo, não é defender Deus, é você provar dentro de estudos e dentro da Bíblia e através também de estudos científicos, a arqueologia é um método também excelente para isso, para poder provar a existência de Deus ou outros assuntos culturais também sociais que envolviam aquela época. Porque o neoteísmo não trabalha só a questão da nossa fé e a questão de Jesus. Eles trabalham várias fontes e várias formas tentando dissolver para mostrar, Desmistificar. desmitificar a nossa fé e a nossa religião. É, A apologética trabalha basicamente isso. é muito massa esse negócio de apologética, né? Porque nos tempos de hoje a gente vive. Cada um é guiado por uma ideologia, né? Uhum. Não existe esse negócio. Esse cara fala, eu não sou de nenhuma ideologia. É igual o cara falar que é ateu. Eu não acredito que ninguém seja ateu. O cara tem que ter. A gente que é cristão gosta de falar de cosmovisão, mas o cara tem que ter uma ideologia que guia ele.
seja niilismo, seja alguma coisa assim. Então, assim, é uma guerra de ideologias e o cristianismo tem que sobressair aí, né? Eu acho que por isso que a importância da apologética, né? Sim, sim, sim. E a gente pode pegar, por exemplo, você está falando de direito, né? Você Sim, falou. É como se você fosse um advogado. Você vai montar teses, trabalhar para você fazer uma defesa. Em um caso, você tem que apresentar para o tribunal, para você mostrar para eles o resultado do seu cliente, que não é aquilo ou foi aquilo que aconteceu. É basicamente isso. A apologética ela vai tentar mostrar argumentos dentro da Bíblia para trazer a realidade daquilo dos feitos, daquilo que Deus fez através da sua criação, através da sua obra redentora em Cristo também. e muitos caras fora da igreja tentaram fazer isso contra a religião, né? Você pode ver Muitos. Marx, que falava que a religião era o ópio do povo, é, o próprio, como é que é o nome daquele cara, amigo de Nietzsche. Marx? Nietzsche também, que foi muito contra a religião, mas um que atacou muito nossa linha, o reformado, foi o, não sei se atacou, mas meio que tentou embaçar o que seria, foi o Max Weber. Eu não sei se você já estudou ele, mas o Max Weber, ele tem um livro chamado Ética Protestante e o Calvinismo. Ele fala muito sobre que o calvinismo serviu mais como uma forma de a pessoa enriquecer melhor, de fazer uma melhor divisão de, Dos bens, de classes. Então, tipo classe. assim, fala assim, tem gente que é predestinado para ser rico e tem gente que é predestinado para ser pobre. E aí você tem que aceitar isso. Ele meio que tentou meio que Deturpar, isso mesmo. deturpar, eu não sei como é que fala essa palavra. Deturpar. É, mas ele tentou fazer isso com o evangelho, assim. Não sei se é por falta da visão dele, isso aí eu tenho que estudar mais sobre isso, mas não sei se era por falta da visão dele ou só porque ele entendeu errado, ou foi por maldade mesmo, mas eu não sabia que a apologética fazia isso. Então Não. eu acho massa, assim. Só que assim, vale lembrar que um apologeta, quem for participar de um debate, tem que ir muito bem preparado. Porque tem que ter muitos argumentos, né? Não é do nada. Porque tenho estudado, inclusive tem um artigo que eu fiz sobre neoateísmo, sobre o ateísmo O que seria o moderno. neoateísmo? Um ateísmo moderno. Não é aquele ateísmo raiz que levava os debates para dentro de um contexto que você debatia a existência de Deus. Não. O ateísmo, ele, de fato, ele começou no fim do início, no final do século XX, nos anos 2000, logo após o atentado ao World Trade Center. O Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher alguma coisa, não lembro o nome dele. Eles tentaram, e tem um outro também que eu não lembro o nome agora, eles eram chamados os Quatro Cavaleiros. Por quê? Porque eles fizeram de tudo para dissolver e na Europa disseminou o neoateísmo. A nova forma de ateísmo, eles querem, é uma forma grotesca que eles trabalham e eles envolvem todo o neoateísmo, inclusive dentro da cultura pop, dentro de filmes, desenhos, e começa lá na raiz para poder dissolver a fé cristã. Isso é um perigo para nós hoje. Exatamente. Eu acho que isso tem muito a ver realmente então com essas ideologias, né? Eles constroem uma ideologia Uhum, na tentativa de negar uma outra, assim. isso. Achando que se desvencilhando do cristianismo eles vão estar livres. Mas não, eles estão criando outra teologia e eles estão subordinando outras pessoas a essa nova ideologia deles. C.S. Lewis fala isso no Abolição do Homem, é um livro massa dele, bem complicado. Sobre teologia, gente. É muito importante da teologia, e eu acho que o Rafael concorda comigo, mas é muito importante a gente saber que a gente estudar teologia para nós. Se a gente for estudar teologia para debater com os outros também, aí fica chato, você faz aquele negócio forçado, mas é tão enriquecedor você estudar teologia para enriquecer-se a si mesmo, para tentar entender melhor como que funciona o cristianismo, como funciona tudo isso, e para ter uma defesa interna da própria fé. Porque geralmente vai dar errado, a igreja da teologia para ficar debatendo com os outros, mas é importante para quando a pessoa for falar alguma coisa para você, for querer pregar uma visão ideológica para você e querer empurrar você, igual o Rafael falou que existe essa tentativa atual de empurrar ideologias por meio de filmes, músicas e tudo, e realmente isso é real. E é importante você estudar teologia para isso, né? Uhum. Para você internalizar e saber, ó, isso que eu tô consumindo tem isso que tá errado, isso é deturpado. Eu tô aprendendo. É, cara, sobre o seminário ainda,
os professores de lá são todos pastores? Não, tem professores, mulheres também, essas não são pastoras, né? Mas tem que ser pastor para ser professor de seminário. Não, não exatamente. Não precisa, mas Tem que ser cristão para ser ser professor de seminário. cristão e tem que ser reformado. E Ah, tem que ter mestrado. Todos os nossos professores têm mestrado ou pós-graduação, já caminhando para o mestrado, e às vezes até doutorado, depende muito da matéria. Mas eu tive professoras mulheres na aula de línguas e também na área de exegese também, então professora que é mulher também. Então, tem que ser, não teoricamente tem que ser homem ou tem que ser pastor. Não. Isso depende muito da forma como o seminário vai adotar e como que ele vai trabalhar essa dinâmica, entendeu? entendi. E o seminário tem mensalidade? Tem mensalidade, a gente Então não é de paga graça, não. Ainda bem. R$ 730 por mês. Ai, Só que não é nós que pagamos, graças a Deus nós temos um presbitério que é uma mãe para nós usamos essa expressão. Eles pagam nossa mensalidade integral, porque o certo é, segundo a Constituição da nossa igreja, é dividida em três. O seminarista paga um terço, a igreja paga outro um terço e o presbitério paga o outro um terço. Mas nós temos um presbitério muito bondoso, que é o presbitério aqui de Anápolis, né? O nosso presbitério, eles pagam a nossa mensalidade integral. Lembrando que nem sempre é assim. Tem seminaristas que tem que rebolar, tem que trabalhar para pagar sua mensalidade, dar é conta ainda de mesmo. outras coisas. Nem sempre tem essa ajuda. Mas, já que você falou assim, como é que o seminário se sustenta? Ele ganha alguma coisa para ir pro seminário? Ele... Então, vai muito de caso para caso, Juninho. Eu tenho colegas meus mesmo. Teve um colega que ele entrou no seminário igreja e ajudava, mas ele não tinha salário. Então, assim, ele ganhava ofertas de livros e tal. Mas nem todos têm a mesma realidade que eu tenho, né? Porque tem alguns seminaristas que às vezes têm que trabalhar, como eu disse, têm que trabalhar fora. Eu hoje eu ganho sustento integral da igreja, ainda faço uns biquinhos por fora ainda para acrescentar em algumas coisas, igual a gente vai para Goiânia, tem que pagar o transporte, Sim. tem que comprar livros. Então, assim, mas basicamente a tese é que a igreja sustenta o missionário. Mas infelizmente tem igreja que não tem essa visão e acaba deixando seu seminarista Deus dará. Inclusive tem amigos nossos que abandonaram o seminário porque não tinha mais recursos e nem condições de manter o seminário, porque não tinha ajuda nenhuma, às vezes a igreja abandonou no meio do caminho. Então, assim, infelizmente isso é uma realidade que acontece. Nem tudo é um mar de rosas, né? E pra quem já pensa em ir pro seminário, que conselho que você dá? Vai pro seminário? Não vai? Cara, o conselho que eu dou para quem quer ir para o seminário, primeiro tem que se preparar. E tem que entender que o seminário, vou ficar lá lendo a Bíblia, orando 24 horas. Não. Você não vai ficar lá lendo a Bíblia e orando 24 horas, não. É acadêmico. É, Tem a parte casinha. de teologia, tem a parte pastoral também, só que é acadêmico. Tem várias matérias, que inclusive tem matérias que tem em uma universidade normal, Uhum. né? Eu tive hermenêutica, que a gente tá falando aqui. Isso. Então, assim, você tem que se preparar, tem que observar, orar, ver se isso realmente, buscar conselhos de pessoas que entendem do assunto, conversar com o seu pastor e ter a convicção que isso é isso, conversar com sua família, saber se a família aceita ou não. E é um processo. Você tem que orar e entender se realmente essa é a vontade de Deus. Muitos seminaristas, ou muitos candidatos ao seminário, querem fazer um curso superior antes, às vezes quer fazer, porque eu tenho que fazer um curso superior, eu quero ir para o seminário terminar meu curso. Cara, se realmente Deus te chamou, se você acha que já é a hora e que realmente isso muito vai, entendeu? Conversa com o seu pastor, tenta seguir os padrões que a igreja exige, para você se preparar também para o vestibular. Tem um vestibular que é muito Tem difícil de vestibular pra fazer. entrar? Tem de vestibular para entrar, você tem que. Tá bem, gente? Por isso que eu tô falando, né? Não é só você falar, tive a revelação, tem que ser pastor. Aí você não sabe nem como é que você paga o seminário. Você não estudou pro vestibular. Então, assim, é um É processo, um né? processo. E igual, gente, você já falou que tem que entrar no vestibular, tem que fazer vestibular, e igual, mas como, e volta nessa questão, como que eu sei que eu tenho chamado para ir pro seminário? Cara, a primeira parte é você e Deus, né? Você tem que orar, ver se isso realmente é vontade de Deus.
você vai sentir tranquilidade no seu coração, o Espírito Santo vai te incomodar, chamar de Deus é irresistível. Né? Você às vezes lembra de Jonas? Jonas queria, Deus mandou ele para um lugar, e, não vou, e foi para outro lugar. Então a gente precisa entender que se Deus nos chamou, Ele vai direcionar, Ele vai mostrar a vontade dele para nós. Sim. Entendeu? Então assim, e a igreja vai reconhecer isso. A igreja ela vai mostrar, vai reconhecer a sua vocação. Porque você tem que trabalhar dentro da igreja, você tem que exercer algumas funções dentro da igreja, para que a igreja venha reconhecer o seu chamado. Entendeu? Entendi. E nem todo seminarista vai virar pastor, né, cara? Não, nem todo seminarista vira pastor. Alguns seminaristas vão se tornar, às vezes faz o seminário, termina o seminário para estudo mesmo, que ele queria aprofundar nos estudos teológicos. Outros, de fato, vão virar pastores, outros serão missionários, e outros vão só para ajudar mesmo dentro da igreja. Entendeu? Então, esse processo de seminário não quer dizer que você vai ser um pastor lá na frente. E às vezes também você pode fazer o seminário, pode ser barrado no presbitério, porque você não teve uma boa avaliação. Mais uma. Não adianta você ir assim com sangue no olho, você não estudar. Como é que você seria barrado no presbitério? O que você precisa fazer para ser barrado? Por exemplo, às vezes você não. Porque quando você termina o seminário, você tem que ser licenciado. E nesse processo de licenciatura, o seminário vai te avaliar, o presbitério vai te avaliar. Eles vão te chamar, vão fazer uma sabatina com você, você vai pregar para o presbitério, eles vão avaliar a sua pregação. Uhum. Se você estiver dentro dos parâmetros que o presbitério exige, que a Constituição Presbiteriana exige, aí sim, aí você é aprovado, você vai ficar mais um ano esperando para ser ordenado. Aí você vai ter outra ordenação, outra sabatina, Entendi. e você vai pregar também, e se você atender os critérios, aí sim você é ordenado, e aí você já está apto para ir para o campo missionário ou para o campo pastoral. Entendi. Cara, e você for seminário, fazer seminário é a mesma coisa que fazer teologia? Cara, fazer seminário depois de fazer teologia é uma pergunta muito interessante. A questão do seminário não é a mesma coisa que você fazer teologia. A gente pode abrir um parênteses aqui, porque no seminário você estuda teologia, Sim. né? Mas você fazer teologia é muito diferente. Tem uma professora muito interessante, que ela fala para nós que existe aluno e estudante. O que ela quer dizer com isso? Que o aluno, ele vai para a sala de aula, vai ficar ali, aprender a matéria naquele momento, vai estudar para passar numa prova e tal. Pronto, acabou. E o estudante não, ele vai se aprofundar, vai entender, vai querer saber mais, vai ver um ponto, essa palavra disse isso no grego, então vou me aprofundar e vai remoer até você estudar. E é mais ou menos isso. O seminário é uma ferramenta para você se preparar. A teologia todos os dias você tem que estudar. Sim. Porque todos os dias, nesse conceito que nós estamos vivendo, existe algo novo para você. E ela vai se atualizando, né? Existem novas descobertas, aí é um trabalho em conjunto, arqueologia, a exegética, vai descobrir novas coisas, você vai se atualizando. Cara, agora eu queria falar do seu ministério de adolescente e tal. Como que foi ser líder de adolescente? Porque eu vejo muitas igrejas que o líder de adolescente é o próprio... tá no meio dos adolescentes mesmo. Como é que é ser líder de adolescentes? É muita responsabilidade? Como é que foi esse convite? Como é que você aceitou isso? Cara, eu sou apaixonado por adolescentes. Eu gosto do trabalho com adolescentes. E o trabalho com adolescentes, cara, ele é interessante por quê? Porque é muito desafiador. E eu tenho filhos adolescentes. Como começou isso foi quando a gente estava no... Só um minuto. Você pode no celular no silencioso. Tem problema A tecnologia não, tem nova eu estou problema. aprendendo ainda, sou leigo ainda. Então, como que funciona essa questão de adolescentes? Ele é muito desafiador, por quê? Porque você está lidando com uma nova etapa e que os meninos de hoje, infelizmente, não são mais raiz como os meninos de antigamente. Que é a questão do Nutella, do adolescente Nutella. Na minha época não era assim, né? Não, na minha época não era assim. E os meninos, você tem que entender a cabeça deles. Sabe? Você tem que procurar entender o que eles estão pensando, a vibe que eles estão entrando, a questão do conceito que eles estão aprendendo dentro da escola. Você tem que entender isso
e trazer para você elaborar estratégias para você trabalhar com eles. Porque adolescente, hoje, o mundo gira muito rápido. E a cabeça deles hoje está girando muito rápido devido ao quê? As escolas hoje têm uma influência muito grande de mídia, de tecnologia, da cultura pop. Isso falta o que você falou, né? Por isso é importante a gente ter um cristianismo consolidado entre a gente. Porque a cultura vai influenciar a gente para coisas diferentes. Isso. Coisas diferentes vão ser colocadas na nossa cabeça. Então, se a gente não tiver uma peneirinha ali para ir medindo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso. Então a gente precisa entender isso. Agora, a parte que eu mais acho interessante, a questão dos adolescentes, é porque também quando eles têm compromisso, eles querem trabalhar e eles assumem o compromisso, assumem o papel deles. Tem aqueles rebeldes, né? Que acham que tudo é culpa do pai, da mãe, e de fato muitas vezes tem mesmo, mas nem todos têm suas exceções. Mas. Eu ia perguntar isso, mas. Pode perguntar, pode fazer a pergunta. Não, mas continue aí o seu ponto aí. Aí a questão dos adolescentes é isso. É você entender a cultura que eles estão vivendo, entendendo a cabeça deles e buscando mostrar para eles uma realidade diferente do que é o cristianismo hoje. Você falou dos pais aí, você acha que os pais têm feito um bom pastoreio dos filhos? Ou eles só jogam pra igreja e falam aí, então meu filho, faz meu filho virar crente agora? Ou você acha que o cristianismo tem, ou que os pais têm feito um bom trabalho de pastoreio mesmo, de cuidar, de ensinar, ou têm sido jogados? Eu vou ser assim, muito curto e grosso nessa questão, porque tem suas exceções também. Eu não vou falar, generalizar e colocar todos os pais também, porque a gente tem que olhar que existe dois pesos e duas medidas para essa pergunta. Primeiro, tem pais que são negligentes mesmo. E, infelizmente, isso é uma dura realidade que a gente convive e vive aqui dentro da nossa igreja e das igrejas de forma geral. Isso acontece também, porque eu tenho muito contato com outros pastores de adolescentes. Uhum. Mas é isso, o pai joga a responsabilidade para a igreja, quer que a igreja dá conta. A igreja, ela tem a função de ensinar, de mostrar o evangelho. Desde as crianças, né? Eu vejo Desde isso. criança. Desde criança. O pai não cria o menino direito, deixa o menino solto, não disciplina o menino. E joga aquele menino no departamento infantil que ninguém dá conta daquele menino. Aí você vai dar bronca no menino, você ainda é tomado bronca. Isso. E, cara, e é tão interessante esse negócio, porque é muito difícil de falar, porque a vontade que tem que ser puxar a orelha do pai. Porque o pai e a mãe, os pais, né, de forma geral, eles não entendem a necessidade deles terem uma vida devocional, dar um bom exemplo dentro de casa. Por exemplo, tem pais que xingam demais. Tem pais que xingam muito dentro de casa e o menino traz isso para dentro do contexto cristão e às vezes fala assim, poxa, mas de onde que esse menino tirou isso? Né? Aí você vai perguntar, em 2019 2018, perdão, eu fiz uma pesquisa entre os adolescentes daqui e de outras igrejas para entender, porque muitas vezes eles não vão para as programações de adolescentes. Aí a grande questão que eu cheguei, e isso é preocupante, é a preguiça dos pais de levantar, porque também já está cansado a semana inteira, mas não justifica o pai negligenciar de levar o seu filho para a igreja. Porque aquele mesmo filho que o pai não quis levar para a igreja, ele estava no shopping, ou estava em alguma festinha, em algum lugar, aí depois que o filho está dando problema lá, o pai vem cobrar da gente. Isso aí. Entendeu? Isso aí, o pai deixa o menino fazer o que quiser, deixa... E a preguiça deles de levar o filho para a igreja, meu filho, não vai no culto hoje não, depois o papai está cansado, a mãe está cansada, e assim, e às vezes quer jogar uma responsabilidade para os pastores, e que não é dos pastores, Sim. E da igreja, e dos pais. Mas, infelizmente, os pais têm grande culpa. Mas tem aquele adolescente também que é preguiçoso, que não quer compromisso com nada. Tem. Não está nem aí, que não quer participar de nada, nem faz esforço também para participar. Em grande parte disso, você vê a questão da cultura. Por exemplo, se você faz um acampamento, o menino não quer gastar o dinheiro no acampamento, mas gasta em um brinquedo, gasta em um jogo. Ou o pai em um mesmo, show. né? Inclusive O pai não tem coragem de pagar, sei lá, 300 reais no acampamento, que é caro, mas assim, ele tem coragem de pagar 300 reais pro filho ir pra um show. Isso. Pra um show sertanejo. Tem 300 reais pra pagar pro filho ir pra uma viagem pra Porto Seguro. Gente, por que você deixa o filho de vocês ir pra Porto Seguro? Eu não gosto de Porto Seguro, hein? Não, mas é porque, não sei se você sabe, tem um tal o Tô à Toa, de forma, Porto lá, velho. Então Cara, assim, eu nunca quis ir assim, mas eu também não acho que eu deixaria meu filho ir, porque eles não vão com o intuito de fazer coisa boa lá, se fosse pra viajar, pra ver as praias, mas não.
Então, assim, mas é isso, o cara paga pro filho um negócio desse, mas acha que o cara pagar R$ 300 pro filho para acampamento. Ou não quer dar. Então, assim, eu acho que isso influencia muito o filho. E o que atrai mais adolescente hoje? E por que você acha que atrai eles pra igreja, que você trabalha com isso? Cara, de fato, eu vou colocar dois pontos aqui importantes que nós vamos analisar. Primeiro, o que deve atrair os adolescentes, como qualquer outro, tem que ser a palavra, O tem que ser o evangelho, evangelho. claro. Isso eu sei. E isso é primordial. Mas por Mas, que eles vêm assim? agora, o que nós precisamos entender é que hoje a nossa cultura é diferente da cultura de 15, 10 anos atrás. Né? 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje o que atrai muitos dos meninos é a forma como você faz um culto de adolescentes. O louvor tem que ser um louvor bem preparado, uma palavra dinâmica, o relacionamento que eles têm, as amizades que eles têm dentro da UPA, no nosso contexto, né? Dentro da UPA, dentro do grupo deles, isso é muito importante. Por isso nós precisamos trabalhar com os adolescentes uma forma relacional. Por quê? O adolescente que é cristão verdadeiramente, ele vai se relacionar com o adolescente que não é e vai trazer aquele adolescente para dentro da igreja. Dentro da igreja, nós vamos começar a trabalhar o discipulado com os adolescentes. Sim. Aí, quando ele conhece o Evangelho, é irresistível, porque ele vai entender a necessidade que ele tem de conhecer Deus. Mas, para fechar essa pergunta sua, a forma dinâmica como você faz o culto hoje, que traz os adolescentes para dentro de uma igreja. E no contexto emergente de igrejas neopentecostais ou outras igrejas, muitas vezes é o formato show que é proposto para os adolescentes virem, infelizmente. E que não é errado, né, cara? Assim, pra mim, na minha opinião, assim, não é errado você pintar sua igreja de preto, Não, não é não, errado não. você abaixar as luzes aqui, não é errado. Errado é esse aqui falando que você tem para oferecer no seu culto. Isso. Erra, errado fosse seu culto fosse só em torno do show. Um culto não tem discipulado, é uma igreja que não tem comunhão, não tem discipulado, não tem até um evangelismo, mas É, termina aí só. é um evangelismo assim, muito superficial, Júnior. Porque são levados pelas emoções, É, né? isso é Eles mesmo. são levados pelas emoções, que a gente tem que tomar cuidado. Lógico que a gente também não pode deixar, tem que ser teológico, não. A gente tem que ter a emoção, faz parte. Tem que ter o racional, o emocional. É um conjunto que nós temos que ter. Então, assim, se sua emoção foi levada pelo seu racional, você entendendo a sua vida com Cristo, a necessidade que você tem de estar com Ele, de se arrepender, sim. Só que, infelizmente, não é muito isso que a gente vê. A gente vê ali adolescentes que estão na igreja, que choram por causa de uma música e tal, e são levados a isso, porque o líder faz isso. Ah, agora ajoelha e chora na presença do Senhor e tal. Isso não. Você tem que entender que o seu coração ele tem que ser voltado para a mente, para aquilo que você está pensando. Cara, É Romanos 12. sim, e não se resume só isso, né? Eu tenho uma história massa que eu tava no acampamento, trabalhando no acampamento, dia da equipe, é, e, e o cara chegou assim em mim, chegou primeiro num membro da equipe, né, que tá até aqui nos bastidores, chegou assim, porque o cara tava trabalhando, tava assistindo o culto, falou, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter a Jesus. O cara, aí ele fala, não, eu sou crente, eu tô trabalhando aqui, só olha, não, você tem que assistir o culto, porque a forma que a gente mostrava o evangelho não era essa forma gritada, chorada, que isso não é errado, mas não quer dizer que eu não sou crente por causa que eu não sou crente porque eu não faço isso. Não. E um dia, e eles eram desses de fazer louvores mais assim, aquela música que fica 15 minutos só, e aquela oração gritada e tudo. E e tá. Aí um dia eu fui lá conversar com esses caras assim no final do acampamento e tal, e tentar entender isso, né? Por que que eles faziam aquilo? Que faziam eles fazer aquilo, né? E chegou um cara em mim e falou assim: se eu orar por você, você acha que você não cai, não? O chão cai na unção? Aí eu falei, não, cara. Ele falou, e se eu chamar todo mundo aqui pra orar por você? Você acha que você não cai no choro aqui? Cai no Espírito Santo? Eu falei, não, cara. Aí ele mandou um papo pra mim. Você tem que se converter. Você tem que quebrar esse coração duro seu. Isso é falta de perdão do seu coração. Cara, o cara fez um jogo tão mental em mim que eu saí dali e falei, será que eu sou crente mesmo? Não é possível. Essa é a questão. Agora, assim, qual que é a motivação que leva a tudo isso? A Confissão de Fé de Westminster, né, que é a que a gente segue, e também a própria Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mostra desde a criação
que o fim principal do mundo é glorificar a Deus, seja em formato de culto, seja onde ele estiver. A gente tem que glorificar a Deus, esse tem que ser o fim do culto. Glorificar a Deus e prestar um culto a Deus. Sim. Então, assim, o emocional faz parte, só que a gente tem que saber, tem que ter um equilíbrio aí para isso acontecer. Então, assim, infelizmente, o que eu tenho visto é muito diferente. Tem, inclusive, adolescentes nossos aqui da nossa igreja, que estão aqui no meio de semana, aprendem, mas no final de semana estão indo para outras igrejas, tem jogo de luz, tem um tambor, a igreja preta, tudo apagado, e começa a chorar e tal. E essa igreja é boa porque me faz chorar. Essa igreja é boa e me faz chorar, que louvorzão tudo. Não que isso seja errado, só que qual a motivação de tudo isso? Entendeu? Porque... Fica parecendo como se fosse uma boate gospel. E tem tudo, infelizmente, isso é uma realidade. e tem todo estudo por trás disso. As melodias são feitas para fazer você se emocionar. O jogo de luz. Você não acha que isso é só para deixar bonito? Essa ambientação é toda estudada para realmente causar esse emocional, essa ambientação baixa. Isso tudo gera coisas no corpo. E Rafa, finalizando aqui, e você aconselha pais também, assim, tipo, sei lá, o pai, não sei o que eu faço com meu filho e tal, meu filho tá fazendo isso, como é que você faz aconselhamento com pais também, de adolescentes? Faço sim, é importante, isso, porque tem aqueles pais que querem, né? Aqueles pais que querem entender a cabeça do filho, às vezes o filho tá com problema, igual aconteceu recente, a gente está tratando um rapaz que ele tem problemas na questão sexual, e a mãe veio para conversar com a gente, e a gente aconselha para mostrar como que ela tem que lidar com essa situação, mostrando o desenvolvimento que o menino tem, porque às vezes você aconselha o menino, mas às vezes o problema não está no menino, está na família. Tá no jeito que a família lida com aquilo também, né? Do jeito que a família lida com aquilo. Então, assim, essa é a questão. A gente precisa ter esse jogo de cintura para trabalhar com os pais também. A gente tem que ter esse jogo de cintura para mostrar para eles uma realidade dentro do lar e fora do lar. Sim. Muitos pais não sabem o que acontece com o menino na escola. Entendeu? O menino às vezes está fazendo tudo que não presta lá e o pai está achando que o menino é um santo. E não é por aí. Então o menino precisa, o pai também precisa entender a realidade. Às vezes a gente tem que ser duro com o pai. Não que eu tem que ser agir com falta de educação, não isso. Mas agir assim, com exortação dentro das escrituras, mostrar para ele aquilo que precisa mudar e como ele precisa mudar. Vendo tudo isso que você faz, e como que você consegue tirar um tempo para Deus? Como é que você consegue tirar esse tempo para fazer seus devocionais? Você consegue fazer isso? Essa pergunta que muita gente faz, né? Tanto para mim quanto para os outros pastores. A gente precisa. Precisa, né? A gente até precisa, né? A gente precisa. Não só eu, mas nós, mas todos nós precisamos ter esse tempo com Deus. Júnior, isso assim é muito relativo. Eu não vou mentir, eu seria um hipócrita também se eu estivesse mentindo, né? Não, eu leio sim todos os dias, meia hora, ajoelhado, jejum, pelo menos 3 vezes por semana. Eu acredito que tem pessoas que fazem isso, eu acredito que tem seminaristas que fazem isso. Mas isso não faz de mim uma pessoa menos piedosa, né? Não faz de mim uma pessoa menos cristã por isso. E também se você não faz isso, também não quer dizer que você não tem um relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é no dia a dia. É da forma como você vive, você mostra isso para as pessoas. Isso. O seu testemunho, o seu exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho minha forma de fazer meu devocional. Quando eu não consigo, às vezes acordo de manhã, né, antes de estudar, eu procuro sempre oro, isso aí, eu oro todos os dias, isso aí não falta. Mas cada devocional você tá lendo a Bíblia mesmo assim, você está orando e meditando naquilo, sim, não é todo dia. Eu tenho tirado para que eu possa conceder da melhor forma possível 2, 3 vezes por semana. Fazer essa devocional. E não tem aquele, toda terça, toda quinta e todo sábado. Não. O tempo que eu tiro é um momento assim que eu vejo que vai dar para eu conciliar, embora isso tem que ser prioridade na nossa vida, né? Tem que ser o primeiro momento nosso, mas eu procuro conciliar de acordo com... Eu vou desenvolver com a minha família também os meus estudos, que a gente faz devocionais com os meninos e com a minha esposa, que eu faço isso toda semana. Toda semana nós fazemos, nem que seja 1 ou 2 vezes por semana nós fazemos. Então eu já concilio a minha devocional que eu faço para fazer também com os meninos. Então eu concilio isso. A minha forma de trabalhar, de ter meu tempo. Só que tem pessoas que já têm mais facilidade para acordar todos os dias 5 horas da manhã, orar, ler a Bíblia e tira 2 horas por dia.
Sim, glória a Deus por isso. Sim. Eu quero chegar lá ainda, mas ainda não consegui. Né? Cara, Eu tento assim. e é aquela velha história, né? Se a gente fala que muito, a gente fala muito pra criança, né? Você fala que Jesus é seu melhor amigo, mas como é que ele é seu melhor amigo se você não conversa com ele? Uhum, tem que ter. E- Não adianta, você tem que ter Jesus, mas assim, isso, igual eu falei, mas todo momento tem Jesus na minha mente. Sim, Todos os dias eu tento meditar em algum livro, não que eu esteja lendo, mas eu tento meditar em alguma passagem que eu vi, como por exemplo, tenho trabalhado muito Salmo 119 e tenho buscado muitos para minha vida mesmo, até mesmo para ensinar. O versículo 11 fala muito comigo, fala sobre a questão do nosso coração, né? Salmo 119. Fala a questão como que nós conseguimos a nossa pureza, nosso coração. Então eu procuro meditar muito nesse sentido, buscando uma vida santificada com Cristo. é como a Bíblia fala mesmo, assim, por mais que a gente não tá lá, hora, no momento, fazendo tempo devocional, mas a gente tá orar e sem cessar, Sem né? cessar, A gente tá o vigilante tempo, o tempo a todo. gente tá o tempo todo orando, aquilo na cabeça e pensando. E, cara, nosso tempo tá acabando, tá encerrando. Foi muito bom ter essa conversa com você. Eu Gostei espero que demais. vocês aí tenham gostado, tenham curtido. Que depois você volta aqui pra gente conversar mais, falar sobre coronavírus, como é que você resistiu isso, como é Ah, sim, não deu tempo de nós não, falar não deu sobre. tempo de falar, mas eu fiquei bem curioso isso, mas se Deus quiser a gente, depois eu quero que você volte aqui com a Cleia, por favor, pra falar como é que é isso, de casamento e tudo. Ótimo. Então é isso, velho, valeu, muito obrigado por estar aqui, eu espero que você tenha gostado, espero também que você tenha gostado de ter se expressado, de ter falado aqui, e desculpa qualquer coisa aí, como o Goiano diz, Não, desculpa qualquer coisa. eu vou falar bem no sentido goianês, você tem que ficar muito de boa, porque ficou bom demais da conta. Ficou bom demais, né? Eu que agradeço a produção e os meninos pela paciência, você que está me ouvindo aí, e os demais que vão ouvir, Deus possa abençoá-los também. E foi muito bom, espero mesmo voltar, espero que não seja a primeira e a última vez, porque tem gente que é assim, né? Já você para pregar uma vez, às vezes foi tão ruim sua pregação que te chamam mais, aí também não falar para você. Mas, cara, é brincadeira, isso é só para descontrair mesmo. Eu que agradeço, foi bom demais bater esse bate-papo aí com vocês. É isso, cara, valeu. É nóis. Ô, meu brother. É Falou. nóis. Tem reforma aí, galera.